Olá, seja bem-vindo à Renderize Online. Meu nome é Ruberci e eu estou aqui hoje com a missão de te apresentar a Renderize Online e falarmos um pouco sobre renderizações em nuvem. Antes de iniciarmos falando de renderizações em nuvem, a gente precisa entender o que são serviços em nuvem. Serviço em nuvem é a capacidade que nós temos de utilizar recursos que não são locais, não estão aí no seu escritório, não estão na sua casa, não é um computador que você comprou, mas que estão sendo fornecidos via serviço por empresas maiores em seus data centers. Hoje em dia é quase impossível você já não utilizar um serviço desse. Podemos citar aqui como exemplos, Google Fotos, iCloud, Netflix, Amazon, HBO Max. Todos esses serviços são fornecidos via serviços em nuvem, seja em nosso computador, seja em nosso smartphone. Quando você tira uma foto e escolhe sincronizar essa foto, você está enviando esse dado para um serviço em nuvem. São data centers, seja do Google, seja da Apple, que recebem esses dados e armazenam em seus data centers. Então, serviço em nuvem é muito mais comum do que você imagina, mas podemos utilizá-los também para criarmos as nossas renderizações. E ao criarmos uma máquina virtual para fazer a renderização, nós podemos escolher quais recursos nós queremos. Podemos escolher entre um processador de 12 núcleos, um processador de 24, 36, podemos escolher a quantidade de memória RAM, a quantidade de armazenamento em HD nós queremos, a tecnologia de HD, hoje muito se fala em SSD. Então quando você pensa em otimização no seu computador, se você ainda não tem um SSD, você já ouve falar, não, você tem que trocar por um SSD para deixar mais rápido. Um serviço em nuvem permite que nós criemos essas máquinas, as virtual machines, com as configurações que nós queiramos e possamos configurar o software que utilizamos dentro dessa máquina. A gente aluga esse serviço por minuto e a partir daí podemos criar a máquina e utilizar os seus recursos sem que tenhamos que ter isso localmente. Se você ainda não conhece um serviço em nuvem, não conhece a forma de fazer uma renderização em nuvem, é uma skill que você aí pode sentir falta dentro de algum tempo, tá? Porque seja você um pequeno profissional, quando eu digo pequeno, você está iniciando, ainda não tem um recurso adequado para adquirir uma máquina mais potente, adquirir um hardware que vá te permitir fazer projetos mais elaborados ou entregar mais projetos, quando você tiver uma alta demanda. Você utiliza o serviço em nuvem para criar essas máquinas que vão te dar o poder de processamento necessário para que você renderize os seus projetos de forma mais rápida e entregue mais projetos em menos tempo, aumentando os seus lucros. Se você já é um profissional que possui um escritório, possui outros profissionais trabalhando em conjunto na sua empresa, a renderização em nuvem é importante para que você possa também atender altas demandas e fazer com que máquinas específicas possam ser utilizadas por mais de um profissional. Então você pode ter lá no seu escritório 3 máquinas, 5 máquinas com 3, 5 profissionais, fazendo as modelagens, fazendo os projetos, os projetos vão chegando, eles vão modelando, vão fazendo os projetos, e quando precisa fazer uma renderização, você não precisa parar aquela máquina ou uma dessas máquinas para fazer a renderização, impossibilitando que um dos profissionais fique um tempo sem trabalhar em um novo projeto. Você pode manter esses profissionais trabalhando em modelagem e, ao final, subir esses arquivos em nuvem e fazer a renderização toda de uma vez só dentro de uma única máquina virtual. Então, digamos que você tem uma máquina aí no seu escritório, na sua casa, que demora 3 horas para fazer uma renderização, uma cena aí mais complexa, no serviço em nuvem você vai levar de 5 a 10 minutos, dependendo da configuração que você vai colocar para rodar. E isso é o legal da renderização em nuvem. Você escolhe, você mede a sua necessidade de acordo com o seu projeto, de acordo com o que você está renderizando, e você pode editar essas configurações em nuvem. Então, se por exemplo, eu tenho aqui um computador que é um i7 com 16 GB e eu tenho um projeto que eu vou rodar no SketchUp e no V-Ray, que está muito pesado e que cada cena está levando mais de 2 horas, e eu tenho, 12 cenas para entregar para amanhã, eu sei que não vou ter tempo. Ao invés de contratar um profissional que tem uma máquina mais robusta para fazer isso para mim, eu crio essa máquina virtual. O que eu preciso para criar essa máquina virtual? Eu preciso apenas de uma conta de internet. Então
Então eu conecto nessa máquina virtual, configuro ela de acordo com os recursos que eu quero. Se o meu i7 com 16 GB de RAM e a minha GTX não está dando conta, eu crio lá um servidor que tenha 32 threads, que é o dobro do que eu estou tendo aqui no meu i7, coloco 32 GB de RAM ou 64 GB de RAM, adiciono um SSD, configuro o meu software lá dentro e passo a renderizar aí cada cena por 15 minutos, 20 minutos, né? Enquanto eu tenho 3 horas e meia na minha máquina. Isso faz com que eu tenha mais recursos de hardware, que eu consiga atender uma maior demanda e que eu não precise buscar outros profissionais pagando por esse tempo deles fazendo a renderização para mim. Então, hoje em dia, a renderização em nuvem, serviço em nuvem, é uma skill totalmente importante para você que trabalha na área, tá? Você vai saber como criar a sua máquina virtual, subir os seus projetos e fazer a sua renderização em menos tempo, atendendo a demanda que você tenha no seu negócio. Renderize online. O que é a Renderize online? A Renderize online ela foi criada inicialmente para atender profissionais de arquitetura que não possuíam recursos suficientes para adquirir máquinas mais potentes para fazer os seus projetos, né? E como que tudo isso começou? Eu cursava engenharia da computação, pegava a van para ir para Campinas, né? Ia até a faculdade, e eu tinha alguns colegas nessa van. Uma dessas colegas estava cursando arquitetura. Em determinado momento, né, já nos conhecíamos há algum tempo, ela pediu ajuda com um projeto para automação, voltado para automação residencial, né? E quando nós estivemos juntos para fazer esse projeto de automação residencial, ela acabou me apresentando o projeto e mostrando e dizendo: "Não, Robert, o projeto está aqui, né? Só que eu não consigo renderizar." Eu nem sabia o que era renderizar. Ela me explicou o que era uma renderização. Ela me mostrou o projeto dela dentro do SketchUp, né, e disse: "Isso daqui é o projeto, mas se eu renderizar, ele pode ficar assim." Me mostrou outros projetos que ela já tinha renderizado antes. Só que ela disse: "Eu tenho um problema. Esse meu computador, ele não é potente. Então, eu tenho que diminuir a qualidade dos meus projetos e deixar renderizando da noite para o dia." Isso quando não trava, quando dá algum problema no computador que ele não consegue finalizar a renderização. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Imaginei, temos tantos recursos hoje em dia, tanta coisa acontecendo na tecnologia, não é possível que não exista uma forma de contornar isso que não seja comprar outro computador, né? Gastar aí, sei lá, 15 mil num computador intermediário ou acima de 30 na época, num computador mais potente. Hoje em dia, se você for comprar um computador bom mesmo, montar um computador com uma RTX, colocar uns 32, 64 GB de RAM, um bom SSD com uma boa capacidade, todos os outros periféricos do computador, você facilmente vai gastar mais de 50 mil reais, né? Então, naquela época eu já imaginei, deve ter alguma coisa que possa ser feita. Estudei um pouco, aprendi, né, essa parte de arquitetura em nuvem, né, essa parte de serviços em nuvem, e o que eu fazia? Eu criei um software e os arquitetos, os engenheiros que precisavam de recursos que não possuíam isso, né, localmente lá no negócio deles, eles alugavam horas minhas. Então eu criava a máquina para eles utilizavam o meu software, adquiriam créditos para isso, né, e rodavam lá suas renderizações em nuvem, me pagando por hora. Hoje em dia a Renderize mudou, então eu já não crio mais essa arquitetura para os profissionais, né? Eu já não alugo mais o meu tempo, a minha arquitetura em nuvem, mas eu tenho o curso Renderize Online, que você pode adquirir aqui nessa página, que vai te ensinar a criar as suas próprias máquinas dentro da plataforma Google. Lá dentro você vai ter essas aulas que estão aqui embaixo, né? Você tem uma listagem aí, desde a criação da conta até a criação dos seus snapshots, que são os backups, né? Que vai permitir que você faça toda a instalação, crie a sua máquina virtual e depois deixe ela guardadinha para quando você precisar. Você não precisa utilizar ela sempre. Você pode criar a conta, criar a sua máquina virtual dentro do serviço do Google e deixar ela ali parada. Quando você tiver uma demanda, quando o seu computador estiver com algum problema, aí você pode fazer o upload desse seu projeto, né, e fazer a renderização, tá? Em conjunto com o curso da Renderize, né, você também tem a opção de aprender a utilizar o Renderize Connect. O Renderize Connect é o software que eu desenvolvi. Ele é muito parecido com o que eu utilizava lá atrás, né? Só que hoje eu não alugo a minha arquitetura. Então, é feita uma configuração para utilizar a arquitetura que você vai possuir dentro do Google. Então, isso pode ser feito por você
Ou, se for da sua preferência, nós colocamos um profissional que vai fazer toda a configuração da sua arquitetura em nuvem e vai também configurar o Renderize Connect para que você tenha mais facilidade de conectar em sua máquina virtual, né? E na opção Professional, você pode até mesmo compartilhar um mesmo Renderize Connect com mais 3 computadores. Então são 3 licenças e 3 profissionais diferentes podem utilizar o mesmo recurso de máquina virtual. O curso e os softwares estão disponíveis aqui na página, tá? Você pode adquirir diretamente aqui, você vai ser direcionado para a página de pagamento. E após adquirir, você tem 7 dias de teste. Então, se dentro desses 7 dias você utilizou, você fez o curso, né? Completou o curso, não achou que foi interessante para você, basta solicitar o estorno que nós efetuamos o estorno do seu pagamento, tá joia? Bem, melhor do que falar é mostrar o sistema funcionando. Na sequência, então, eu vou fazer uma comparação entre um computador local que eu tenho, que é um Dell i7 com 12 threads, 16 GB RAM, um SSD de 1 TB, e eu vou criar uma máquina em nuvem com 96 threads, vou colocar 32 GB RAM e 4 placas NVIDIA para a gente fazer um benchmark, fazer a comparação desse meu computador local com esse computador em nuvem. Acompanhe aí. Vamos então à nossa renderização. Essa renderização ela vai ser feita no meu computador local aqui, é um Dell G3 i7 com 12 threads, 16 GB RAM, SSD. E em nuvem a gente vai utilizar uma máquina com 96 threads e mais as configurações de memória e HD SSD, que eu vou mostrar na sequência. Aqui eu estou no Google Drive, eu preciso subir o projeto que eu vou querer renderizar. Eu baixei um novo projeto. Vou fazer o upload. Está dizendo aqui que vai levar 17 minutos. Vamos ver quanto tempo até ele fazer o cálculo. Tá certo, está dizendo 17 minutos. Enquanto ele vai fazendo o upload, eu já vou vir aqui na minha aba do Google Cloud. Vou selecionar a máquina virtual e vou editar a máquina virtual. Então a primeira coisa que eu vou alterar são os núcleos, vão para 96. Memória, vou deixar o mínimo possível, 86.5. GPU, eu vou ser obrigado a aumentar a quantidade de GPU. Ele já informa aqui, ó, as instâncias com uma NVIDIA T4 precisam ter no máximo 48 núcleos. Mude o tipo de máquina. Com 2 também não vai aceitar. Eu preciso por 4. Isso vai elevar o valor da minha máquina virtual. Mas eu preciso ter 4 GPUs para fazer essa renderização aqui com um máximo de threads. O restante eu mantenho, né? Já estamos com disco SSD, tudo configurado. Dou um salvar. Dez minutos. A máquina está sendo alterada também, ó. Se nós viermos aqui no status, né, ele vai mostrar o que está sendo feito. Máquina editada. Posso retornar aqui. Perfeito. Agora nós temos uma máquina com 96 threads, 84 GB RAM e o SSD de 120. Bom, ainda vai levar 9 minutos aqui, então vou fazer um corte no vídeo e retornando a gente dá sequência. Bem, ele finalizou aqui o upload. Podemos então ir até a máquina virtual e iniciar ela. Vamos acompanhar aqui a criação, inicialização, criação. Bom, a máquina está em execução agora. Vamos fazer a conexão. Fazer download do arquivo. Vai pedir a senha. Configurar a senha do Windows, definir.
Copiar a senha. Vamos entrar. Deu falha. Pode ser por causa do nome do usuário. Eu não coloquei barra para a esquerda. Parou a sessão, conectou. Abrindo os programinhas, Server Manager. Vamos abrir o Google Drive. Foi feito o login no Google Drive. Podemos abrir ele aqui para ele baixar a pasta que nós fizemos o upload. Depois renderize. Aqui. E vamos fazer a nossa renderização em nuvem. Peguei a cena 4. Deixa eu abrir aqui. Carregando, eu vou tirar de progressivo para a gente conseguir enxergar os threads, os buckets, que são os threads. E eu vou manter o tamanho da imagem, tá? Como é um teste que nós estamos fazendo. Então vou deixar esse tamanho porque eu vou fazer no computador local também. E vamos iniciar a renderização. Os threads começaram a trabalhar, a CPU foi para 100%, está utilizando 100%. Nós podemos enxergar os 96 buckets aqui. E vai ser uma renderização de segundos. Em comparação com o local que vocês vão ver a sequência, é muito rápido. Finalizado. Vou salvar agora. Salvar dentro do Google Drive para eu poder baixar. Curso renderize. Colocar aqui renderização em nuvem. 96 threads. Salvo. Já posso fechar o programa. Não quero salvar. Podemos desligar a máquina. Shutdown. E essa foi a nossa renderização com 96 threads. Muito bem, finalizamos a renderização em nossa máquina virtual com 96 threads. Foi uma renderização que levou segundos. E agora nós vamos fazer a mesma renderização aqui no meu computador local. Vou dar uma travadinha aqui, isso. Aqui no meu computador local, que é um Dell G3 com processador i7 de 12 threads, 16 GB RAM e um SSD também. Não é um computador básico, é um computador bom. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para fazer a mesma renderização. Todos os outros aplicativos foram fechados. Vamos aqui para a cena 4. É a mesma imagem. Vamos remover o progressivo para a gente enxergar os buckets. Câmera, render output 800 por 450, assim como a nossa renderização em nuvem. E vamos para renderizar. Vamos ver quanto tempo vai levar. Já está preparando, né? Enquanto que em nuvem foi basicamente imediato, instantâneo. Aqui está demorando um pouquinho mais, que ele está preparando a cena para a renderização. O processador já está trabalhando bem, a memória está trabalhando bem. E a gente enxerga aqui uma quantidade menor de buckets, que são a quantidade de threads do nosso processador. Então lá em nuvem a gente estava trabalhando com 8 vezes mais buckets do que a gente tem aqui. E levou apenas alguns segundos.
É importante, né, frisar isso daqui. Quando eu estou renderizando em nuvem, eu posso simplesmente minimizar a tela que eu estou conectado em nuvem e continuar trabalhando, né, fazendo ajustes em outras cenas. E no computador local não, eu estou renderizando, ele está usando todo o meu recurso aqui do computador. Se eu tentar fazer mais alguma coisa, abrir um Chrome, um Firefox, navegar, verificar algum e-mail, vai travar o computador. Tá? Então, quando eu estou renderizando na minha máquina local, normalmente, se eu tiver com um processador fazendo isso para mim, eu preciso reservar a máquina apenas para renderização, então eu tenho que colocar para renderizar e aguardar. E aqui a gente está falando de uma imagem, né, que tem 800 pixels por 400 e alguma coisinha. Imagine se fosse uma imagem de alta resolução, 2K, 4K, né? E dificilmente você vai estar fazendo uma imagem apenas, você vai estar sempre trabalhando com mais cenas. Então seriam N cenas trabalhando nessa velocidade, e esse é um computador intermediário, não é um computador top, é um computador intermediário, não é um i3, não é um i5, é um i7 com 12 threads, é um computador bom, 16 GB de RAM, e a gente está podendo aqui acompanhar como ele sofre um pouquinho ainda para fazer uma renderização. Vamos aguardar aqui. Dá a impressão que ele deu uma travada, atualizou. Esse é o problema de renderizar em máquina local. Bem, vou deixar finalizar a renderização aqui e na sequência eu retorno para a gente fazer a comparação de tempo. E como vocês podem ter acompanhado, tivemos a renderização local que levou 5 minutos e 16 segundos e a renderização em nuvem que levou 32 segundos. Então, a renderização em nuvem ela levou 10,12% do tempo que minha máquina leva para renderizar uma única cena de baixa resolução que nós fizemos aqui para testar. Imagine o poder disso para animações, para cenas mais complexas, para uma quantidade maior de cenas. Então é isso que eu queria que vocês enxergassem, é o poder de processamento que nós temos na máquina virtual, criando máquinas em nuvem. Isso pode ajudar muito o seu negócio, assim como tem ajudado os meus clientes até hoje.